Então, acho que você falou muitas vezes, a única coisa é a gente lembrar que né, existe uma individualidade em que essas energias se misturam, né, de acordo com a singularidade de cada um. Né? E aí, né, se tem um todo em relação ao feminino e em relação ao masculino, mas cada pessoa, cada indivíduo vai ser o resultado, vamos dizer assim, né, dessa alquimia, né, dentro de cada um dessas energias, assim, né? Mas então, eu acho que mais, né, que a experiência sexual, a vivência da própria sexualidade pode promover pra gente nesse olhar mais oitavado. E aí eu acho que uma das coisas importantíssimas e que fica totalmente relegado na maior parte da memória das pessoas é o prazer que a experiência sexual vivida na sua inteireza promove, o prazer de drenar pulsões ancestrais sob a forma de fantasias dentro de cada um de nós. Então, esse prazer de drenar, de trazer, né, para o nível da consciência essas pulsões que são ancestrais sob a forma de fantasias. As fantasias são isso, né? Então, falando de estranhos seres que nos habitam, podem nos revelar essas partes nossas completamente desconhecidas através, né, do que a gente imaginou, do desejo que veio, né? E esses seres estranhos que normalmente na vida cotidiana, fora daquela experiência sexual, jamais se apresentariam, surgem ali acordando a nós mesmos as inúmeras inteligências que nos constituem, inteligências constitucionais de cada um. Com muita frequência no consultório, quando a gente trabalha com astrologia, com mapa, a gente acaba fazendo ali um encontro, uma consulta, e a gente percebe que a pessoa que está na nossa frente, ela ainda não teve uma percepção da potência que ela é. Então ela vive a vida dela como se ela comesse uma fatiazinha da pizza, quando ela tem uma pizza inteira só para ela, que é ela mesma. Mas ela não sabe disso, ela não percebe isso. E aí, o que eu acho que a gente queria trazer, assim, com muita contundência, é exatamente essa ideia de que a fantasia sexual, ela é reveladora, né, dessas inteligências que nos habitam e que a gente costuma desconhecer. E se não for pela via da experiência sexual, elas não se manifestam. Então, por trás do fetichismo, de todas as situações de atração que as pessoas às vezes têm, pés, sapatos, pescoços, corte de cabelo, saia curtinha, sapatos daquele jeito, usar determinada roupa, terninhos, né? Através das fantasias de dominação ou então de se ser dominado, de sofrer ou de fazer sofrer durante uma relação sexual, através das situações de voyeurismo, né? Quando o adulto fica olhando a vizinha de binóculo, já não é mais a criança que faz isso, ou que tem algum prazer de olhar através da fechadura da porta. Hoje em dia a gente tem a internet, né? Ou ainda através das masturbações que são permissivas a qualquer tipo de fantasia. A nossa inclinação moral é classificar de cara isso tudo como distorção, como deturpação da sexualidade, como doença. Só que o que a gente queria trazer muito hoje é essa ideia de que existem em nós inúmeras inteligências amordaçadas, na verdade, por uma sociedade que nós formamos e participamos dela, que é uma sociedade que é pudica de um lado e obscena do outro. Porque é hipócrita, porque nega aquilo que vive na sua realidade. Vamos dizer assim, essa sociedade, na verdade, faz isso, né, porque teme a potência erótica, né, dos poderes assertivos dessa sexualidade completamente assumida, sem culpa e sem problemas.
As nossas fantasias sexuais, elas estão feitas da mesma substância dos nossos sonhos. Quando a gente sonha com alguma coisa, né, muitas vezes as pessoas falam assim, essa noite eu sonhei com não sei o quê porque eu vi tal filme, ou porque eu vi tal coisa na televisão e eu sonhei, ou porque eu encontrei aquela pessoa na rua e eu sonhei com ela. E quando a gente conhece a linguagem da nossa alma, a gente já sabe que a gente não sonha com ninguém à toa. Né? O nosso inconsciente, ele realmente, às vezes, ele pega elementos do que a gente viveu recentemente, o personagem do filme, a pessoa que a gente encontrou, mas existe ali uma profunda sabedoria do nosso inconsciente. É porque aquela pessoa, ela traduz uma parte nossa que está pedindo socorro, no sentido da gente se tornar consciente dela. Aquela pessoa, no seu comportamento normal na vida, ou aquele personagem que a gente viu. E aí a gente sonha com aquilo, que é uma tentativa desse inconsciente dizer assim, traz para a tua consciência que essa força existe em você. Às vezes forças maravilhosamente construtivas e outras destrutivas também que a gente precisa saber. E a fantasia sexual é feita dessa mesma substância, né? Ela sempre possui um conteúdo, então, de alma que está pedindo para ser conhecido, para ser apropriado. E eu acho que isso a gente nunca pensa assim muito, né? O que eu acho que é necessário é que a gente possa desenvolver uma certa competência de manejo psicológico desses desejos, desses impulsos, que isso só pode acontecer quando a gente passa a se autorizar a tê-los. Livres das culpas enfim, e de todas as cobranças. Isso absolutamente jamais é ensinado na nossa educação moralista, que descende de todo esse jogo de poder, né, de sistemas que vem se sobrepondo ao longo da nossa história. Um desejo de dominação numa relação sexual, uma pessoa sente um desejo de dominar o outro, às vezes de ser violento com o outro, pode revelar para essa pessoa a existência de uma potência dentro dela enorme, criativa, que está desejando ser manifestada na vida e que ela não tem a menor consciência porque ela tem uma autoimagem dela de fragilidade e de muito medo de se relacionar com a vida. Mas se esse desejo for visto pelo olhar moral, ela não pode ter isso. Então, ela não acessa mais nada, além de tentar esconder que ela sente isso, se sentindo uma pessoa, sei lá como, né? Com vergonha. Então, o que acontece é que a repressão dessas forças, dessas fantasias que representam essas inteligências dentro da gente, fazem o que qualquer repressão sempre faz. Faz com que aquela força se apresente na nossa vida, né, concretamente, e na vida social de uma forma totalmente distorcida. E aí, como eu tinha comentado com vocês um pouquinho antes, não é? A gente vai ter hoje essa força da potência sexual aparecendo na sociedade sob aquele prisma ou da erotização, sabe, banal a respeito de tudo e totalmente distanciada da consciência, e isso chegando ao extremo da violência sexual que a gente acaba vendo em todos os noticiários hoje em dia, né? Parece que nas últimas semanas isso acontece mais e mais e mais e mais, né? Então, em vez de ficar, vamos dizer assim, prisioneiros dessas concepções, eu acho que o que a gente quer falar agora, né, nessa etapa, é exatamente sobre essas potências, essas inteligências contidas nas fantasias sexuais que todos nós temos, né? E que na verdade constitui para a gente muito mais uma riqueza do que um processo de distorção, de desvio ou qualquer outra coisa parecida. A gente já está falando do terceiro tópico, que a potência das fantasias como dreno de pulsões ancestrais que dão acesso, né, a inteligências constitucionais. Inteligências essas que a gente vai falar agora algumas. Nós somos um território, nós humanos somos um território de plurais inteligências, que faz com que, de alguma forma, a gente possa manejar o nosso cotidiano, né? Manejar a nossa vida de uma maneira altamente criativa e surpreendente, né? Ou seja, a função do sexo
de irrigar essas inteligências. E a função da fantasia, do exercício, da permissão dessas fantasias para acessar essas potências. Eu queria falar uma coisinha aqui antes de tocar nessas inteligências, em algumas delas, né? Algumas das inúmeras inteligências constitucionais e o tranco de oitava, né? Assim, o tranco de oitava. Eu queria lembrar a vocês uma coisa, a diferença entre progresso e evolução. Na vida a gente e a astrologia me ensinou muito, me mostrou muito através do exercício cotidiano de ouvir as pessoas e estar com o mapa delas, né? Eu percebi que o progresso é uma coisa que a gente é quase quantitativa. A gente antes ganhava um salário, agora ganha um salário e meio, depois ganha dois. E a gente tinha um carro, agora a gente tem um carro do ano, tem dois. Ou tem um progresso que a gente pode afiançar. A evolução, ela não é horizontal, ela é vertical. E ela, como uma espiral, né? Quando a gente pensa nas galáxias, quando a gente pensa no ralo da nossa pia, né? Quando a gente pensa nesse movimento giratório maravilhoso, que no hemisfério norte gira para um lado, no hemisfério sul gira para o outro, eu queria que a gente atentasse. Existem trancos, isso vai cair na prova, gente. Existem trancos de oitava, que faz com que a gente saia de um patamar para o outro. Em linguagem cibernética a gente chama isso de upgrade, ou seja, a gente troquei a placa. É a maneira da gente trocar a placa. Ou seja, então a gente está ali, conseguimos uma relação afetiva, conseguimos um trabalho, nossa, temos que assentar isso. É importante o verbo assentar. Precisamos assentar, né? Mas tem gente que por ignorância de si fica sentado naquilo até a aposentadoria depois dela. Entendeu? Não me interessa. Isso não me interessa. Isso não é erótico para mim. Entendeu? Baixo erotismo. Porque ficam ali, como essa expressão, correr em volta do próprio rabo, cachorro. Então você fica ali. E as situações acontecem, que eu vou sinalizar, e aquilo não soa como um tranco de oitava, né? Por exemplo, vocês pensam, por exemplo, em mortes, separações, despedidas, demissões, rejeições. Estou pegando primeiro o pesado, né? Abandonos, enfim. São situações, de um modo geral, tanto para o masculino quanto para o feminino, dificílimas. Quando que está a serviço de alguma coisa, essas experiências estão a serviço de alguma coisa. Elas não são assim, me separei, estou sofrendo, tá. E agora, a gente vai assistir que filme hoje? Não, tem algo acontecendo, tem uma conturbação química acontecendo dentro de mim. Química, sinônimo de consciência, né? Então, como eu ordenho essa separação? Como eu ordenho essa falência financeira? Como é que eu vou ordenhar essa despedida que eu não escolhi conscientemente, né? Então, na medida em que eu não estou entendendo nada, né, e que a vida está me jogando para um lado e para o outro, eu fico sem o tranco de oitava, com aquele velho computador que não aceita mais programas novos, programas modernos, porque não dá, e a pessoa fica ali. Então, esses trancos de oitava, nascimentos, casamentos, promoções, uma vida próspera, uma vida nossa, hoje a coisa está funcionando, a coisa está dando certo. Também são janelas para você. Assim, o tranco de oitava é o seguinte: você está assim, acontece o evento, você, pum, você faz assim. Aí você volta a girar, você já não está mais aqui. Vai ter que acontecer um outro tranco, ou luminoso ou sombrio. Isso é da ordem da coreografia do humano. Atenção! Pum! Opa, ordenhei, compreendi, acessei, ordenhei o evento. E a coisa vai. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo o que o Dharma manda fazer, o que a vida manda fazer, o que o ser manda fazer, o que o self manda fazer. Nós somos empregados, nós somos funcionários dessas instâncias. Entendeu? Se a gente quiser dar uma de autônomo, né, chuleba, autônomo suburbano, a gente diz que a gente tem domínio sobre as situações e fica ali rodando e posta isso no Facebook. Entendeu? Posta esse troço no Facebook. O que eu estou falando é de um tranco de oitava. Só que eu estou falando de situações limítrofes para um lado e limítrofes para o outro. Você ordenou, é bem essa cena. A coisa vai, tá tudo bem, pum!
Ih, cacete, vai atrair situação semelhante, vai trocar 1.0 por 0.1 no carro. Atenção, vai repetir os trânsitos no mapa, sinaliza, olha só, vai retornar aquela situação, é outra pessoa, outro CPF, outro registro, é outra coisa, mas a situação é a mesma, pum! É difícil o negócio. A vida é uma merda. A vida é uma merda, eu tô com azar, eu não acredito na sorte, mas eu vou jogar na loteria. Então, os trancos de oitava, quando essas situações acontecem, aparentemente a nossa revelia, né? E aparentemente que nós somos inconscientemente coautores das coisas que nos chegam, né? Então a coisa vem, você dá aquele tranco, você ordenha. Eu estou falando de processo terapêutico, estou falando de você mergulhar naquilo, não ter medo de mergulhar naquela situação em oitava. Bem, e não é à toa que no relógio astrológico você vai encontrar, por exemplo, aos 27 anos o retorno da Lua. Qual a simbologia disso? Aos 29 o retorno de Saturno. Entre 37 e 42, em torno dos 40, você tem no relógio cósmico que mexe com a nossa química. Tem que acontecer um evento entre 37 e 42 que o leigo, né, fala que é a crise dos 40. Está ficando velho. Mas na verdade, você tem Plutão quadrado Plutão, Netuno quadrado Netuno e Urano oposição Urano. Isso significa que alguma provação vai acontecer para o tranco de oitava. A gente vai encontrar, por exemplo, 50, 52, 54 anos, quando esses três planetas eles chegam a uma posição de 120 graus, Plutão, Trígono, Plutão, Netuno, Trígono, Netuno e Urano, Trígono, Urano, como quem diz, opa, agora é hora de uma bela de uma colheita, plantou direitinho, é hora de uma colheita. E não é à toa que isso não poderia acontecer aos 15 anos de idade, isso vai acontecer aos 52, 53, 54, 55, os três planetas, como aos 60, em torno dos 60, todo o mapa faz um aspecto de 60 graus com ele mesmo. A nossa cultura está dizendo assim, gente, o mercado de trabalho é para a galera jovem. E a astrologia está dizendo o contrário, a astrologia diz o oposto. Escuta, você está com 60, está com 50 e poucos, gente, a festa vai começar, por quê? Porque antes você estava no jogo de tentativas e de acertos e erros, agora você tem um discernimento. O problema é que a gente não tem um discernimento aos 60. Mas esse que é o problema. Mas o problema é nosso, não é da natureza, não é da Constituição, não é do plano, o plano não preparou isso pra gente. Sabe, quando uma vez eu estava regendo na década de 80 um espetáculo na Unirio e tinha uma clarinetista que estava grávida, né? E as grávidas ficam muito poderosas quando estão grávidas, né? E ela com a clarineta assim, aí eu estou regendo, daqui a pouco eu dou sinal para ela entrar, ela não entra. Aí eu fico aflito, ela não entra, a coisa continua, no final eu fui falar com ela, puto, ela fala assim, você tem que entrar no teu tempo, na tua hora, nas tuas coisas, tá pensando o quê? O meu tempo não era meu tempo de entrar. Eu fiquei. Eu falei, gente, tem uma partitura. Pra você tem uma partitura, não era o meu momento. Poderosa, assim, poderosa, entendeu? Aí eu calei-me diante daquelas circunstâncias. Isso é para dizer que, apesar da partitura, existe uma partitura biológica, existe uma partitura psíquica, existe uma partitura ontológica, mas a gente pode... não. E aí é uma baboseira, entendeu? Não me interessa gastar o nosso tempo em ficar valorizando o desvio, né? Em ficar valorizando a nossa patetice. Me interessa encontrar o lótus que há na lama, entendeu? Escuta, que mau cheiro, só um detalhe, aquilo ali é um lótus, dá para perceber? Então, esse é o meu objetivo. E aí, dentro disso, eu queria relembrar para vocês duas inteligências constitucionais que a permissão das fantasias sexuais, a permissão de que a gente, no ato de intimidade, olha, no ato de intimidade, onde o masculino e o feminino se desnudam, né, onde teoricamente não haveria civilização entre ambos, não é bem assim, mas é como se você tivesse desnudado, né, como se não tivesse nem pai nem mãe entre vocês, como se isso fosse possível, mas enfim. E aí, o que acontece? A primeira inteligência que eu queria lembrar é a inteligência pragmática. Inteligência pragmática, que eu já falei aqui várias vezes, por isso eu vou falar isso de uma forma mais sintética. A inteligência pragmática é aquela que faz com que a gente
use uma parte da nossa competência racional, pragmática, objetiva, que isso é muito desenvolvido no masculino, para dar conta das coisas do dia a dia que são necessárias, né? Para deixar muito claro que astrólogos delirantes que estão querendo encontrar Deus no sexo, né, consideram completamente que a primeira questão básica é você... Uma vez eu li uma definição do Fritz Perls sobre Gestalt. Ele diz que Gestalt é você limpar a sua própria merda. Em outras palavras, você assumir o que você fez, você se bancar, entendeu? Então essa é uma inteligência que a gente faz assim penosamente como dever de casa, obrigado, entendeu? Porque tem que comer, tem que pagar, tem que ganhar dinheiro, tem que comprar, tem que isso, eu queria estar em Búzios, entendeu? Eu queria estar na ferradura. Eu queria lembrar o seguinte: a inteligência pragmática é aquela que faz isso brincando. E tem um detalhe, faz isso brincando porque sabe que isso aqui é o suporte para o que vem. O problema é quando a gente fica nisso e a gente envelheceu. E perguntar o que você fez. Olha, eu fiquei no sustento e os feriados, os dias santos, eu viajei. Depois eu voltei para o sustento. Isso não é erótico, isso não é da ordem da lei. Isso é da ordem de uma identificação barata, Então a inteligência pragmática, que o sexo, né, que eu me refiro, uma jornada sexual permissiva, uma jornada sexual porosa ao ser, coloca algumas inteligências mais ágeis. Uma delas é a seguinte: não, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas, sim, qual o problema? Isso daí a gente tem que fazer, mas vamos falar o que importa, vamos falar o que interessa, vamos adiante. Né? E não é bem isso que acontece com a gente. Isso nos rouba todo o tempo, quase todo. Isso está completamente errado. Tem gente que está curtindo muito isso, tem gente que está adorando esse transe nosso. Tem gente que está batendo palma pra gente, porque de repente o que está sendo, o que vai ser posto para a gente comprar daqui a pouco, a gente vai ter que ganhar mais para poder comprar aquilo que vai ser exposto. E o êxtase, que é a nossa natureza primeira. Eu não estou falando de pequenos prazeres, eu me refiro a pequenos prazeres, a gente sabe, pequenos prazeres a gente conhece bem, mas estou falando do êxtase, que é o êxtase de retorno, né? Voltei, retornei ao lugar onde na verdade eu nunca saí, mas eu tinha perdido a memória disso, entendeu? Esse lugar é um lugar que, não dá para a gente falar de consumo, não dá pra... Então, toda a nossa direção é para esse lugar. Então a inteligência pragmática é aquela que coloca uma energia de um quarto do nosso investimento nela e um pouquinho mais para a gente ter uma reserva, porque essa reserva é importante. O chinês ele fala do rim como órgão nobre, né? Se você se consome muito e não tem uma reserva renal, isso não só onera o rim, como o coração também. Então, a poupança, uma reserva, mas uma reserva que seria assim... Porque qual é a questão? Você precisa de 100. Então, quando você vê, você faz uma reserva de 2 milhões. Você precisa de 100. Você faz uma reserva de 2 milhões. Né? O custo que você teve que fazer... Você foi se perdendo nisso. É como se dissesse assim: eu preciso de 100, mas então eu vou querer 125 ou 130. Porque esses 30 aí, que eu acho que é legal, tem um fôlego, tem uma respiração. Né? E o que eu vejo é esses 30 que viram 100, 200, 300, 400. Então a reserva, quer dizer, até eu estou dizendo para aqueles que conseguem fazer uma reserva. Os que não conseguem fazer uma reserva é pior ainda. Né? Então, mas isso se deve a uma inteligência, né? Colocar em prática essa inteligência. E não falar assim: eu me formei nisso, é nisso que eu sei fazer. Quem disse? A segunda inteligência que é uma inteligência que virou best-seller, que é a inteligência emocional, que é maravilhosa. Eu não posso depreciar em hipótese nenhuma, que talvez seja a mais importante delas. Né? De que a gente está falando? A gente está falando de uma vida sexual de permissão, de uma permeabilidade, de uma porosidade à grande inteligência, ao grande êxtase. Aquele ser que mora na gente, que nos manipula, aquele ser que mora na gente e nos manipula quando a gente se abre, né? E a sexualidade talvez seja o melhor portal para abertura para esse ser, que ele diz assim: escuta, maneja dessa forma, escuta,
Mexe, não, pera, vai pra lá. Eu não tinha pensado, não, vai pra lá, isso, faz assim, porra, eu tô fazendo, mas é intuição. Cara, minha vida deu uma mudada, maravilhosa. Como é que você conseguiu isso? Qual foi a lógica? Eu não sei se tem muita lógica não, eu sei que eu fui, quer dizer, eu tô falando das